Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. Reparou aí como é que o intervalo é rápido? Exatamente, porque aqui nós não temos propagandas comerciais. Aqui a Canção Nova funciona justamente pela colaboração dos seus muitos associados. São os nossos chamados, assim, sócios evangelizadores. Porque com a Canção Nova você também chega mais longe, vai àqueles familiares, vai àquelas pessoas conhecidas ou não conhecidas, que o Evangelho, que a boa nova, a boa notícia também precisa chegar. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua fidelidade a este sistema Canção Nova de comunicação. Quero fazer um convite para você muito especial. Hoje estamos aí já há poucos dias, há poucas semanas dessa peregrinação que vamos ter para a Terra Santa, saindo dia 20 de julho. Especialmente você aqui de Belo Horizonte, se quiser ir conosco, vai ser um prazer tê-lo nesta peregrinação. Saímos a partir do dia 20 de julho. Então vai valer a pena você ir conosco, fazer essa experiência lá na terra de Jesus. Vale a pena. E um detalhe, você tem ouvido aí as notícias em relação às guerras, ou não, guerras nem tanto, né? Mas os pequenos conflitos lá, mas fique tranquilo porque existe um acordo entre as 3 grandes religiões e os seus respectivos governos para que o fiel, o peregrino, ele possa peregrinar com tranquilidade aos lugares santos sem o menor problema. Aquelas áreas de conflito que normalmente os noticiários mostram aí são bem distantes dos lugares santos. Então fique tranquilo, se você quer ir, a oportunidade é essa. Basta ligar para o número que vai aparecer aí na sua tela, 0 operadora 12 3186 2055. Vamos juntos, tá certo? Continuando a nossa conversa aqui, além disso, você não se esqueça de mandar o seu e-mail, hein? Em pauta@cançãonova.com. Em pauta tudo junto, @cançãonova.com. Você pode fazer o seu comentário, sugerir também um tema que você queira ver debatido aqui no nosso programa. Vamos continuar então aqui a nossa conversa. Deixa eu passar aqui a questão para o Padre Otávio, porque, o Padre Otávio, e muita gente, você que é mais antigo na igreja, sabe que há um tempo atrás muito se falava ou se relacionava, quando se tratava da questão do pecado, especialmente aos pecados ali de ordem sexual, né? Então tudo ficava um pouco em torno disso. E aqueles outros pecados, não é, mais no âmbito da justiça, da violação dos direitos humanos, parece que ficavam um pouco aí em segundo plano, ou às vezes nem entravam naquilo que seria também uma espécie de pecado. A gente se pergunta então, será que todos esses questionamentos, não é que estamos fazendo a respeito da autoridade moral da igreja, o pecado ele vai sendo aí entendido numa dimensão mais ampla do que pura e simplesmente a questão da sexualidade? Olha, eu acho que a grande missão do teólogo moralista, o teólogo moral, a palavra moralista, o Frei Moser nos ajudou aqui a entender que não é muito positiva, é ajudar as pessoas a lidarem com a sua liberdade. Isso foi o que Jesus determinou nas suas pregações. Veja bem, também essa questão é relacionada diretamente proporcional ao tempo de formação que a igreja deu às pessoas ou à ausência de formação que ela deu. Hoje nós estamos percebendo, por exemplo, que o tema da ficha limpa, que foi aprovado, graças a Deus, por grande influência e papel da igreja, vai nos ajudar a sair um pouco dessa época. Essa época existiu, acredito que ainda parte da imprensa e parte de alguns setores continuam achando que a igreja também só fala de sexualidade, inclusive fala do ponto de vista negativo. Pessoas dentro das comunidades, engajadas nas pastorais, têm grandes dúvidas a respeito disso. Eu acho que o nosso papel é continuar ajudando as pessoas a formarem para a sua liberdade. Não é? É difícil, por exemplo, alguém que não consegue lidar com os problemas de sua família, chega para o padre e diz assim: padre, não estou conseguindo trabalhar com meu filho, não estou conseguindo ajudar ele a pensar nisso, o senhor ajuda para mim? Quer dizer, enquanto também os fiéis não se engajarem na sua própria formação, não conseguirem imaginar que são parte desse processo, isso também vai continuar sendo muito complicado, muito difícil de lidar. Tá certo. Olha, eu esqueci aqui até de mostrar no início do nosso segundo bloco, mas está aqui na minha mão. Dá para o André aqui focar mais próximo, por favor. Esse livro do Frei Antônio Moser, né? Tão antigo e sempre novo, já tem novas edições aí. Não é esse tema
muito pesquisado na teologia, especialmente teologia moral, e os estudantes o conhecem bem, né? O pecado, do descrédito ao aprofundamento, onde o Frei Antônio Moser tem aqui, entre outros temas, é um livro assim muito bom, não é só para quem é estudante de teologia, que vale a pena tê-lo em mãos, não, mas você também que está aí na catequese, você que tem mais, não só curiosidade, mas desejo de aprender mais sobre essa temática do pecado, da sua amplitude, não é? Frei Moser tem um capítulo aqui que trata justamente a respeito do pecado, da questão da sexualidade, não é? Mas só que também nos ajuda a perceber que sexualidade aqui é um pouco mais ampla, né, o Frei Antônio Moser? Fala aí para a gente um pouco sobre isso. Olha, a grande preocupação desse livro foi colocar o pecado como uma espécie de processo de desagregação da personalidade. E um dos componentes fundamentais da personalidade, evidentemente, é a vida sexual afetiva, no sentido amplo da palavra. Sexualidade não se confunde nem com gênero, nem com genitalidade, nem com sexo, mas eu diria assim, é uma energia que é estruturante na nossa vida e que deve ser, evidentemente, devidamente trabalhada. Agora, o pecado é a autodestruição ou a destruição do outro, do diferente. No caso, por exemplo, uma pessoa, então estamos falando de homicídio ou de exploração sexual ou, digamos, no sentido da própria natureza, os problemas ecológicos. Então, são mais do que atos, são processos de desestruturação da pessoa e da sociedade. Agora, houve um exagero, sem dúvida nenhuma, em termos do passado, em que pecou era na área da sexualidade e do sexo. Não, eu acho que hoje nós temos muito mais sensibilidade, por exemplo, um tema do bullying, não é? Ou então do assédio moral de humilhar uma pessoa, ou então a calúnia, ou então, eu diria assim, a delação, ou uma série de outros problemas, ou na política, evidentemente, não é? Quanto pecado, enfim, nós temos aí um amplo leque que nos mostra que os pecados contra a sexualidade, eles continuam existindo, mas não são os únicos, estão dentro de um contexto bem maior. Tá certo. Olha, nós vamos agora para as ruas para justamente perguntar às pessoas, você acha que a Igreja Católica perdeu a sua autoridade justamente por causa dos escândalos que envolveram os religiosos? Vamos acompanhar o que as pessoas disseram. Para quem é católico de verdade não perde não, viu? Perdeu para quem, né, que tem alguma coisa a esconder, mas a gente não, a gente é católico, a gente acredita em Deus e isso é o mais importante, viu? Sabe o que eu acho mesmo? Eu acho o seguinte, todo mundo faz, em todos os setores tem isso daí. Então se acontece uma vez com um padre, por exemplo, aí então viram a coisa do outro mundo, né? Então é uma repercussão imensa, porque é um padre. Agora o pastor pode fazer, montes de pastores pode fazer, que ninguém não está nem aí. Eu acho que sim, né? Porque tá difícil agora todas elas. Porque não só a católica, como a evangélica, a espírita, todas elas estão tá na mesma situação. Agora eu acho que tinha que dar os padres tinham que dar uma olhadinha melhor para que conserte, né? Então, independente do escândalo que acontecer em diversas religiões, não só a Igreja Católica, isso não faz com que a fé da pessoa seja abalada. Então, acho que não. Não, eu acho que afeta, mas tem muita gente boa também dentro da igreja, né? Isso tem em todas as religiões, evangélica, católica. Tem gente boa, tem gente ruim. Eu acho que vai mais da índole da pessoa, né? Não tem que atrapalhar uma entidade em si. Tá certo. Um detalhe interessante é que essa última pessoa que disse vai da pessoa, não é, e tal, ela é de uma denominação protestante, não é? Portanto, chamado evangélico, não é? E, no entanto, você percebe que as pessoas aí estão dando a sua opinião, mas mais focado mesmo na questão da pessoa e não tanto da instituição. Acho que a visão não está muito errada não, né, padre? De modo algum.